Meu nome é Graciele Erna Schubert Kiel, sou microempreendedora individual. O nome da minha razão social é o mesmo nome meu, então é Graciele Erna Schubert Kiel. E como nome fantasia registrado a princípio está SK Assessoria Cultural, mas eu estou em processo de migração, então os últimos trabalhos que eu fiz já estão com o nome fantasia novo, que é OMA Projetos Culturais. Eu trabalho na área da economia criativa voltada às culturas populares, às tradições, então eu me coloco como técnica, historiadora, estudante de museologia e como técnica nessa área de patrimônio, de tradições, de história, de memória, que é uma área que faz parte então da área cultural. Eu trabalho nesse setor há mais de 20 anos, desde a graduação em História. Já entrei como estagiária nos museus aqui na região, trabalhando com pioneiros, com registros de entrevistas, com pesquisas sobre as tradições, a culinária, enfim, aqui na região. Faço também inventários culturais aqui na região oeste do Paraná. Eu trabalho então, eu moro em Cascavel, Paraná, oeste do Paraná, e atuo em toda a região oeste, então atuo em cidades que compõem aqui um eixo de 100, 180 quilômetros em volta de Cascavel. As principais dificuldades enfrentadas, então, pelo meu empreendimento cultural, primeiro, sem falar a questão da pandemia, que falaremos na sequência. Primeiro, a falta talvez de conscientização, ou de sensibilidade, ou de incentivo. Não que não existam, mas precisaria existir mais incentivos por parte das empresas, serem mais conscientes em relação à sua história, as próprias prefeituras em relação à preservação do seu patrimônio. Nós vemos que pouquíssimos municípios aqui na região oeste do Paraná têm leis de preservação do patrimônio, e isso é algo fundamental para a identidade desses grupos. Então, o poder público precisa investir mais tempo e mais discussões em torno da preservação do seu patrimônio. E isso envolve a questão da memória, dos museus, dos espaços culturais, dos espaços públicos, espaços de memória. Quais iniciativas poderiam ser tomadas pelos órgãos públicos? Então, nesta linha de incentivar mais ações, de implantar mais ações que visem a preservação da memória, a preservação do patrimônio, isso seria fundamental. Outra questão são os próprios editais, o apoio financeiro. Em alguns editais que foram lançados ultimamente, nós nem vemos a área de patrimônio contemplada nesses editais. Então, muitos trabalhadores como eu acabam tendo que se encaixar como técnicos na área cultural, por não ter presente a área de patrimônio, a área de história, a área de museus. Então, isso seria algo importante que o poder público poderia fazer, também como forma de incentivar ações nesta área aqui no estado do Paraná e no Brasil como um todo. E também incentivar ações locais para preservação, para despertar as pessoas, as comunidades a preservarem a sua história. Então, isso seria já de grande valia. E de que forma a pandemia impactou o seu empreendimento cultural? A história, o patrimônio, essa área em que eu atuo, as tradições, elas têm relação com várias áreas. Por exemplo, a educação. Então, os museus, o patrimônio, eles também acontecem e coexistem em função da educação, das ações educativas. Como as escolas ficaram fechadas, os projetos nessas instituições também pararam. Então, os alunos estavam em aula remota e grande parte do público desses espaços, então, estava assistindo essas aulas remotas. E aí muitos museus também fecharam. A questão do turismo cultural também. Os turistas também movimentam os espaços de memória, também movimentam as tradições e também o turismo ficou prejudicado com a questão da pandemia. Então, muitos projetos ficaram parados, ficaram engavetados, por isso dessas necessidades hoje de apoio aos trabalhos que nós realizamos. Muito obrigada.